Seja. Comunicação expressiva pelas joias. Passados esses 4 anos, o balanço é de que a vida está mais difícil, mais complicada do que estava antes. O tipo de evento é muito importante porque além da gente não deixar esquecer, né, fazer a memória e lembrar do que aconteceu, homenagear as vítimas, a gente se solidariza, se apoia, né, uns aos outros, cada um que está aqui está fazendo um tipo de trabalho em relação a isso, e propiciar esse encontro também é algo que eu acho fundamental, né? Eu pelo menos saio daqui com muito mais ânimo, muito mais energia do que eu cheguei, porque eu justamente vi tantas pessoas, inclusive vocês, né, trabalhando, se dedicando, dando o seu melhor para que a gente tenha justiça, para que a gente faça a memória como tem que ser, e tudo mais. Então é isso que eu acho desse seminário. Precisa acontecer quanto mais, melhor. Bom, muito importante o seminário. Eu queria me congratular com a Vabrum. São 4 anos do crime da Vale. Por que foi crime? Nós comprovamos no relatório. É porque as empresas sabiam do risco, tanto a Vale quanto a Tuvisud. A Tuvisud vendeu um laudo para a Vale e a Vale comprou um laudo da Tuvisud fingindo que havia estabilidade na barragem. Mas eles sabiam, as duas empresas sabiam que essa estabilidade não existia. Já existiam rachaduras que foram denunciadas, já existiam ações que foram feitas, inclusive de tentativa de drenagem para minimizar o problema. Uma dessas tentativas deu errado, agravou mais a situação, tudo isso há 1 mês do rompimento. Então isso tinha que ter sido evitado. Por isso, quando a gente diz que é crime, não é nenhum exagero, e sim uma prova científica de que eles poderiam e deveriam ter evitado essa tragédia criminosa, tanto a Vale quanto a Tuvisud. O seminário hoje retrata isso, no momento em que é crucial que a Justiça Federal aceite a denúncia feita pelo Ministério Público Federal para que não haja prescrição dos crimes ambientais. Existe um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que foi fruto do trabalho da CPI, das duas empresas. Também exigimos que aqueles que foram denunciados, foram 21 pessoas indiciadas como responsáveis pelo crime, possam ter o julgamento finalmente feito, porque são 3 anos que esses julgamentos vão completar 4 anos e a Justiça ainda não definiu por punição de ninguém, seja no crime de Mariana, seja no de Brumadinho. O seminário ele vai mostrar esses impactos, que a gente escuta isso muito em propagandas de lubriosas da própria empresa, em grandes redes nacionais, onde ela alega reparação. Uma grama, né, plantada onde haveria árvore e um concreto onde tinha pedra, isso não é reparação. Ela simplesmente está maquiando o crime que ela cometeu. Então o nosso papel é sempre honrar as nossas joias que se foram, né? E também cobrar para a gente ser escutado dentro desse processo. Eu, como liderança e vários atingidos, a gente não abre mão de ser os atores principais desse crime, né? E que eles nos escutem, nos respeitem, para a gente tentar reconstruir a nossa cidade, que foi tão destruída com esse crime, né? Hoje Brumadinho é vista no cenário como a cidade do dinheiro, e não é. Brumadinho é vista hoje como a cidade da dor. Eu uso muito um discurso que seja bem-vindo à nossa cidade, só não repara a bagunça. Quem fez foi a Vale, não fomos nós. Máxima que se criou, né, de que sem a mineração nós não somos nada, não temos nada, eu acho que ela precisa ser questionada, né? A gente precisa refletir melhor sobre isso. Será que é isso mesmo ou será que estão tentando nos fazer a cabeça para a gente aceitar algo que não deveria ser tão facilmente aceito assim? Eu acho importante que um gestor e o próprio povo avaliem se outros tipos de economia não poderiam também ser incentivadas, desenvolvidas e que igualmente gerariam empregos, renda e de uma maneira mais saudável. Então é muito importante que a gente comece a pensar, ainda mais depois de uma tragédia como essa, numa transição
para uma economia menos dependente, em que possa desenvolver, incentivar outras formas de economia diversas. Brumadinho tem essa vocação também. Aqui não é um lugar só de mineração, aqui é um lugar de outros tipos de atividades, né? Como a gente sabe, o turismo, a agricultura, né? A agroecologia, tantas outras atividades podem e devem ser desenvolvidas. O que acontece é que a mineração acaba sufocando essas atividades. Se a mineração contamina a água, sem água é impossível cultivar. Se a mineração mata os turistas que vêm para a cidade, o turismo fica prejudicado. Então a gente precisa trabalhar. Eu não acho que é possível fechar a mineração de um dia para o outro, mas a gente também tem que sempre lembrar que a mineração ela tem um tempo, ela não é eterna, ela vai até quando essas empresas tiverem interesse ou até quando o minério acabar. Então a cidade precisa se organizar, se preparar para um outro momento e isso já ir fazendo desde já. A cultura, o lazer, o esporte, a educação, que outras atividades elas podem trazer tantos benefícios financeiros quanto as mineradoras. Nós não precisamos mais de minerar. As Minas Gerais estão indo embora, né? Estão ficando só as Gerais, né? Mas deixo muito claro que o maior impacto foi o impacto humano. Esse é irreparável. Esse seminário está nos mostrando isso, né? A delicadeza com a qual falou a promotora de justiça sobre o que ela tem vivido nesses 4 anos. E eu acompanho alguns familiares nessa trajetória de sofrimento e dor. E a psicanálise usa um termo que a psiquiatria não usa, que é o real, né? O real é a morte, é essa dor do indizível, aquilo que não há palavra que representa o que nós sentimos. Do período que eu atuei em Brumadinho, o que me deixava muito claro é que havia também necessidades de escuta. Como é que eu posso falar em justiça se eu não tenho a certeza de que a justiça é aquilo que aquela pessoa precisa, aquilo de que ela necessita? Porque a justiça, ela nunca vai ser uma operação matemática destinada a um resultado final exato se ela está afetando as pessoas. Cada pessoa tem a sua dor, que é única, é um sentimento único de cada um. E eu não posso falar em justiça também se eu não olhar para todos os lados da balança. Se eu busco só reparação, só responsabilização, eu estou olhando só para um lado. Eu preciso olhar para os dois para entender melhor tudo o que acontece. E aí, nesse processo, nesse caminho, eu escutando, o que eu tentava era, a partir de cada uma da escuta, buscar, de fato, aquilo que era a necessidade daquela pessoa naquele momento. E nós estamos falando de uma tragédia cuja impacto de destruição é imenso. Além disso, nada vai trazer de volta as pessoas que morreram. O dia a dia dessa comunidade, ele foi sendo modificado ao longo do tempo também pelas consequências da própria reparação. Então, a nossa busca, no fim, era sempre uma reparação possível, mas que ela se desse, se ela não vai chegar tão rápido nessa reparação possível, que o caminho para chegar nessa reparação não seja mais um fator de violação, que o caminho para essa reparação possa ser de acolhimento e, quem sabe, a gente não consiga fazer justiça também no caminho. Por que a justiça é só o fim? A justiça pode ser o meio, que a gente consiga a justiça possível dentro disso aí, porque não vai ter justiça realmente em termos de reequilíbrio total, é inviável, mas que a gente consiga a justiça possível, ainda que tardia, que seja pelo menos no mais rápido possível, que nesse processo vocês tenham a dignidade respeitada. Que as pessoas que agora estão atuando nisso não esqueçam do que está por trás de tudo. E que não vai bastar só um resultado, porque o que está ali durante conta, importa. E às vezes traz esperança, como às vezes vai trazer mais dor. Quando esse seminário acontece por parte
dessas mãos dessas pessoas, né, que passaram por todo um processo, né, a Vabrum, que foi constituída ao longo desse tempo, elas que vão se empoderando aí, falando de igual para igual para uma empresa multinacional. E aí que surgem, então, com esse seminário, né, extremamente bem organizado. Eu acho que isso reflete a força que eu sempre vi nelas e, ao mesmo tempo, a necessidade que é de que elas continuem a contar essa história pela história de quem sofreu. A gente precisa de memória do que de fato aconteceu. E quem melhor para contar isso, senão os próprios envolvidos, senão a quem pertence à própria dor. Então, esse seminário, ele está me trazendo muita força, né? É algo assim que impacta muito, mas é algo que também fortalece. O que a mineração causa? Porque ela não traz, ela leva. Ela só leva mortes, ela leva a nossa vida, ela leva a nossa terra, ela leva nosso direito de viver. Assim como todos vocês podem falar por todas as pessoas que vivem aqui, porque vocês são daqui. Vocês sentem, vocês sabem. Só vocês sabem falar aquilo que vocês sentem. Então é difícil, mas é muito gratificante a gente estar. Porque, embora seja um momento triste, embora seja um momento de luta, é um momento também de união. É um momento de dizer a gente não pode parar, a gente tem que seguir. E a gente tem pessoas que a gente pode contar, que a gente não pode soltar a mão de ninguém, porque a gente tem que estar junto. É como várias pessoas disseram, a gente não pode parar, a gente tem que parar eles, mas para a nossa luta jamais. A gente sabe que a Vale é muito forte. É uma empresa poderosíssima, mas também, como foi dito, as mãos unidas é mais forte ainda. Então, é que todas as pessoas que estão aqui, que vieram, né, para ajudar, para juntar as mãos, para juntar forças, que elas possam cada vez mais chamar pessoas para unir essas forças, porque a gente pode sim combater esse mal. Não há nenhum mal que não possa ser derrotado. Então, que a gente possa ter esse autocuidado, cuidar de si, cuidar do outro, porque a gente possa combater essa mineração e combater todos esses males que essas empresas mineradoras trazem para os nossos territórios. E o nosso sentimento, eu como parente, como liderança, como morador, né, é que só irá fechar um ciclo quando ocorrer a condenação desses culpados, né, por mais doloroso que seja. E a gente escuta isso em todos os lugares de Brumadinho. Que o crime de Brumadinho seja o exemplo para que outras cidades e outras pessoas não sofrem o que a gente sofreu. Se não tiver essas arestas fechadas e o crime terminar em nada, como será visto o Brasil lá fora? Como será visto? O crime compensa? Quanto vale uma vida? É a pergunta que a gente faz, né? Será que a vida, para Vale eu falo, para Vale uma vida é papel, é número e dinheiro. Um familiar é joia, é a coisa mais preciosa que não tem valor.